Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. A todos e todas, boa noite. E sejamos bem-vindos nesse nosso encontro com Jesus, que hoje, como sempre, coloca a nosso alcance a boa nova. E esta boa nova de hoje é que Deus nos ama, todos nós iguais, como já dizia a semana passada, e ama tanto o pecador como o justo. E a preocupação principal e primeira dela é que nenhuma das ovelhas que do Pai recebeu se perde. E como não quer perder nenhuma de suas ovelhas, seus irmãos e irmãs que somos, é por isso que está disposto a entrar na vida de cada uma de nós, de encontrar quem deseja vê-lo. E hoje, como já o domingo passado, vimos 2 homens foram ao templo para rezar, e dentre os 2 havia um publicano, isto é, um cobrador de imposto, aquele que a sociedade considera de corrupto, de malvado e de opressor, que não tem quase amizade, porque o trabalho que ele faz não é apreciado por ninguém. E neste domingo, hoje, irmãos e irmãs, o Evangelho apresenta mais uma vez um publicano, o Zaqueus. E vemos lá 2 domingos seguidos, Jesus está lidando com o publicano, com o pecador, e dizer a importância que tem Jesus para esta categoria de pessoas. Pessoas que, por definição, vamos qualificar de infrequentáveis. Pessoas que, pela sua função, pelo seu trabalho, se torna logo inimigo da sociedade, inimigo das outras pessoas. São essas categorias de pessoas que Jesus aproxima mais. E nos diz no final desse nosso Evangelho que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E ao contrário
do fariseu do domingo passado, da multidão desse domingo, que tem uma visão hostil, uma visão que não é boa do fariseu, do pecador, de Zaqueu. Jesus manifesta a sua gentileza, Jesus manifesta o seu amor, a sua bondade para com Zaqueu. Isso porque o que interessa Deus, Jesus, o que importa a Jesus sobre a vida do pecador, pecadores que somos, mendigos de Deus, não é tanto o nosso passado, mas o nosso futuro é mais importante para Ele. É por isso que quando a multidão condena, quando os outros criticam, é ali que Ele manifesta a toda a sua compaixão. Deus não está sentado no seu trono apontando os nossos pecados. Os erros passados, Deus não nos julga em função. Ele nos espera no que somos capazes de fazer hoje e do que vamos fazer amanhã. É por isso que todas as vezes que Jesus realizava os milagres, operava curas na Sagrada Escritura durante o seu ministério, e nenhuma ocasião se focalizou sobre o passado da pessoa. Lembramos quando foi-lhe apresentado aquela mulher adúltera. Nunca perguntou com quem ela pecou, nunca se interessou como aconteceu. Só diz: levanta-te de agora em diante, não volta mais a pecar. Portanto, Deus é aquele que está mais preocupado sobre o que somos capazes de fazer, sobre o que podemos ainda fazer. Dali, nós também devemos e tentar nos esforçar todos os dias a imitar Deus, a imitar Jesus na sua maneira de tratar, de nos tratar, de tratar os pecadores. Não ficarmos somente focado nos erros dos nossos irmãos, não ficamos somente apontando os fracassos dos nossos irmãos, como se não tivesse mais a esperança, porque nós cristãos somos um povo de esperança. A única coisa que não nos deve faltar é a esperança. Portanto, as pessoas que têm a confiança do tempo de amanhã seja melhor, dos dias melhores a vir. Portanto, é uma ocasião por nós hoje, irmãos e irmãs, a rever a nossa maneira de relacionarmos, sobretudo quanto à nossa maneira de tratar os outros, lidando logo a sua vida atual com o fracasso, os erros do passado. Não significa que devemos varrer, limpar o nosso passado, que já é uma grande escola, porque cheia de uma experiência que também pode nos ajudar. Trata-se do nosso passado, não nos lembrar, não só colocar diante de nós o que foi mal. Saibamos também nos lembrar do bem do passado. E vemos que esta multidão que teve uma visão limitada, uma visão fraca da proximidade de Jesus com Zaqueu, se comporta como se a vida do Zaqueu só tem o passado, não tem mais uma abertura, não tem mais um futuro. E Jesus hoje vem mostrar que Zaqueu não é somente o passado. Zaqueu ainda pode se tornar alguém de melhor, isto é, pode ainda conhecer a conversão que ele próprio deseja, procurando por todos os meios a encontrar Jesus. E nós também, todas as vezes, cada vez que reduzimos o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso vizinho, nosso colega, somente ao seu passado, ao que ele fez de errado, a que
ao seu passado infrutífero, seu passado ruins, cairmos na pretensão de condená-los a não mais crescer, a não mais acreditar a mudança, a não mais sonhar. É uma maneira que temos a fechar o sonho dos nossos irmãos, porque limitamos a sua vida só no que ele já viveu. E temos assim nas nossas vidas, de todos os dias, várias atitudes através das quais negamos aos nossos irmãos, às nossas irmãs, qualquer futuro possível. E manter o ódio, guardar o rancor e agir como se apenas o que aconteceu no nosso passado é o que resume toda a nossa vida. E agir como se o passado tivesse matado para nós toda a esperança de dias melhores amanhã. E por outro lado, isso nos leva já a pensar a nossa dificuldade de perdoar, porque o perdão, quem quer abraçar o perdoar é agir como se o que nos espera, nosso futuro, importa muito mais do que a nossa experiência do passado. E quem tem dificuldade a perdoar é que não tem mais aquele horizonte do futuro. Focaliza-se só no passado, e ali temos a dificuldade de perdoar. Passamos o tempo a falar, a nos recordar o mal que os irmãos fazem. E todos nós presenciamos durante a campanha que hoje acaba, com a graça de Deus, e que passamos o tempo a sublinhar só o mal, a ver só o mal. Quando um candidato fala, quando um fala do candidato, aponta primeiro o mal, aponta primeiro os erros. Esqueçamos que cada vez que sairmos do sopro da nossa boca, do nosso peito, é uma energia. Quando essa energia sai negativa, libera na natureza as energias negativas que vão nos voltar. É por isso que Paulo pediu aos Efésios que das nossas bocas só saiam palavras de graças, palavras que edificam, e que em nenhum momento possa sair palavras perniciosas, porque cada palavra perniciosa produz na natureza uma energia negativa, e que vai acabar por tomar conta da nossa própria vida. Quanto mais falamos, nos focamos no problema, acabamos de triplicar, multiplicar esse problema. Portanto, Jesus hoje é uma ocasião para nós a saber ter um olhar, um falar positivo sobre nossos irmãos, nossas irmãs. Com Zaqueu, Jesus nos mostra que Deus abre o futuro para nós. Ele nos convida a tomar conhecimento de todas aquelas pessoas a quem não concedemos mais o futuro, que foram presos em julgamentos, presos em críticas, presos em preconceitos, presos em condenações e acusação. Que o Senhor nos concede o seu perdão por todas as vezes que fechamos nossos irmãos, nossas irmãs, nossas colegas, só nos preconceitos, só nos julgamentos, para que nós também possamos, perdoando, valorizando, encorajando, receber de volta o que damos. Se passamos o tempo a nos lembrar do mal, vamos acabar por receber o mal. E se habituamos, cultivamos a nos lembrar, a cultivar a nossa consciência do positivo, vamos acabar por ser habitado de coisas positivas. E dali, perdoar vai ser abrir um futuro para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o nosso esposo, para a nossa esposa. Nota que em nenhum momento Jesus mencionou o passado de Zaqueu. Para ele, só o que ele decide fazer com a sua vida hoje
e amanhã que importa. Para Deus, só o que nós, vós, comigo, decidimos de fazer hoje e amanhã que conta. Viver como cristão é tratar cada pessoa, mesmo a mais detestável, até mesmo a mais diferente, como se ele tivesse um futuro, isto é, uma esperança. Assim, não julgar o nosso irmão, não julgar o nosso colega, é admitir que ele ainda tem o futuro, que ainda pode dar bons frutos. E vimos, depois de Jesus se encontrar com Zaqueu, ele se lembrou que ainda pode fazer a caridade, se lembrou que ainda pode partilhar o que ele tem, o que ele roubou, ainda pode abrir mão para aqueles que não têm. Então, cada encontro com Jesus é ocasião para nós de mudar, de mudança, de abraçar o caminho da caridade, como vimos hoje com Zaqueu. Se Jesus, neste evangelho, neste texto da liturgia da palavra que escutamos, nos mostra que Deus sempre abre um futuro para nós, Zaqueu nos ensina ter a coragem, ele nos ensina a determinação, ele nos ensina a recusa do destino. O destino, aquilo que os outros diziam dele, ele recusa. É uma lição que ele nos dá hoje. Lição de coragem, lição de determinação e de recusa. Não aceitamos o destino que os outros querem nos impor. A prova é que hoje somos tão fracos emocionalmente que basta uma palavrinha e que acreditamos. Se eu dizer a alguém que você é feio, vai acreditar, até capaz de fazer depressão. Amém? Isso, então, Zaqueu nos mostra que essas palavras que as pessoas endereçam a nós, esse olhar que as pessoas têm para conosco, devemos ter a coragem, a determinação e recusar esses destinos que os outros fabricam por nós e que acabamos de acreditar naquilo e acaba com nossa vida. E de fato vimos vários obstáculos que ficaram no caminho que levaria Zaqueu para Jesus. A multidão, primeiro, essa multidão que sempre constitua a barreira para a vida dos nossos irmãos, a sua altura, o seu tamanho pequeno, mas também a sua triste reputação. Ele tinha muita má fama dentro da sociedade. São os obstáculos que poderiam acabar com ele, limpar toda a esperança nele. Mas na estrada que conduz para Jesus, que leva Zaqueu até Jesus, nós também nos encontramos nas mesmas estradas em que enfrentamos vários obstáculos. Os obstáculos que podem ser as amizades, que podem ser os parentes, famílias, colegas, e todo o ambiente em que nos encontramos está cheio desses mesmos obstáculos a quais Zaqueu enfrenta hoje. E dali basta, às vezes, um pequeno obstáculo assim que já nos comprometemos, já abandonamos. Zaqueu, irmãos e irmãs, hoje, com muita ingenuidade, superou esses obstáculos. Ele simplesmente aproveitou uma pequena ou única oportunidade que se apresentou. Essa oportunidade aqui é aquela videira, aquela árvore que ele viu e aproveitou para poder ver Jesus. Mas uma lição: devemos ser atentos às pequenas oportunidades que se apresentam diante de nós nos nossos caminhos para o sucesso, nos nossos caminhos para a felicidade. Devemos ser atentos. As árvores de figueiras no nosso caminho também são as pessoas que nos ajudam, as pessoas que conhecemos, as pessoas que nos encorajam, as pessoas que nos levam, as pessoas sobre as quais podemos nos agarrar. Por isso, hoje, irmãos e irmãs, sendo Zaqueus, pedimos também ao Senhor para ser, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, as figueiras, isto é, aquela oportunidade que o irmão encontra
para chegar ao final do seu projeto. Aquela oportunidade que se apresenta ao irmão para concluir o que ele deseja, o que ele precisa mais no nosso coração, isto é, servir ao lado dos nossos irmãos como apoio, como alavanque, como algo sobre o qual ele pode subir, ele pode contar para se realizar, para realizar o seu sonho. Para o sonho de Zaqueu era ver a Jesus, e a figueira foi uma oportunidade, foi uma ajuda, que nós também, na vida dos nossos irmãos, na vida das nossas famílias, sejamos figueiras. Esta oportunidade que vai ajudar o irmão a se realizar. Essa oportunidade que vai ajudar o irmão a ter o sucesso, a ter bons resultados. Que o Senhor nos ajude, com esse exemplo de Zaqueu, a sermos pessoas esperançosas, pessoas determinadas, pessoas que nunca desanimem com o olhar dos outros, com o falar dos outros, e que aprendamos a nos lembrar dos nossos irmãos, do que é bom. Não ficamos focando só dos erros, não ficamos só nos lembrar das traições de há 20 anos, das decepções de há 40 anos. Sejamos também capazes de nos lembrar do bem que nos foi feito há 40 anos. O drama da raça humana, o dilema nosso é que uma pessoa pode fazer 20 ações boas nas nossas vidas, mas o dia que ele cometa uma ação ruim, as boas são apagadas, esquecidas. Isso que acontece hoje na nossa sociedade, em que acabamos por ser pessoas que não sabem mais falar do bem. Nós hoje não sabemos mais falar do bem. Aquilo que Deus criou, acabamos de não ser capazes de falar. Falamos o mal todos os dias. Falamos o mal todos os dias, e o mal está progredindo na humanidade, porque nós estamos produzindo a energia que nos vem de volta. Que o Senhor nos ajude a ser produtor de energias positivas para a sua maior glória e o bem da nossa nação. E terminamos dando graças ao Senhor pela o fim das eleições que está acontecendo hoje, e pedindo que Ele nos conceda um pastor, como Ele desejou pela boca do profeta Jeremias, que Ele vai suscitar um pastor que vai guiar o seu povo segundo o coração. Que o nosso futuro presidente seja como Zaqueu, que não abandona antes de realizar a vontade de Deus no seio da sociedade. Que seja corajosos, que o Senhor concede ao nosso futuro presidente muita sabedoria, muita força, muita coragem para lutar, para se entregar, a fim de proporcionar a todos as melhores condições de vida. E que as nossas disputas, nossas confusões das campanhas possam se juntar a partir desta tarde em oração para aquele que será eleito, porque Paulo nos pede para que possamos todos nós elevar a Deus ações de graças, súplicas e orações para, sobretudo, os que nos governam. Então, que o Senhor nos ajude, abençoe nossas lutas de todos os dias, abençoe nossas famílias, abençoe o nosso futuro presidente e abençoe a nação brasileira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.